Crianças, que também foi um sucesso. O alienígena Morel é interpretado pelo seu sobrinho, né, o Rick Cavales. Ele empodera as crianças na guerra contra os ataques espaciais, né? Fazendo uma analogia, né, dessa série com o papel paterno, você conceder autonomia para o filho, né, tem a parte da proteção, mas como que fica para a gente conceder uma autonomia para que ele tenha poder para se proteger sozinho? Algumas vezes na vida, é que a gente, por mais que a gente está presente, 24 horas por dia só Deus, né? A gente não é onipresente, né? Então, a gente precisa dar essa autonomia e criar uma pessoa que tenha essa confiança, né? De aprender em defender, né? Se proteger, às vezes, sozinho. E o alienígena fazer isso, né? Eu queria saber como pai, como que fica isso? Então, eu vejo assim que desde que o filho nasce, o que começa é um processo que é de realmente, aos poucos, ir ganhando autonomia. O serzinho humano que nasceu ali, o bebezinho, vai progressivamente ganhando autonomia. Então, cada vez mais vai se libertando, né, dessa dependência do pai, da mãe, principalmente primeiro da mãe, depois também do pai. E eu acho que é papel do pai e da mãe preparar, né, esse novo ser, né, para que seja realmente capaz de se tornar futuramente um adulto independente, né? Porque o que a gente vê muitas vezes aí é que há adultos que não conseguiram se empoderar o suficiente para ganhar essa independência, essa autonomia. Isso é um processo, às vezes, nem sempre é fácil, né? Muitas vezes assim eu tento estimular meu filho a fazer coisas sozinho, mas às vezes a criança fica naquele conforto, né? De o pai faz por mim, a mãe faz por mim, e isso é um processo constante. Hoje em dia, cada vez mais o que eu faço é, a cada nova idade, ele ganha novos, digamos assim, deveres, assim, tarefas, para que ele saiba que mudou a idade, ele vai ter que fazer coisas sozinho que ele não fazia antes, né? Seja, no momento, as lutas são para que faça sempre a sua cama, para que, né, ajude com a louça, para que ajude, enfim, eventualmente a fazer. Eu sei que isso varia muito de casa para casa, né, tem crianças que não têm, que não são filhos únicos, então que muito mais cedo tem que aprender, às vezes pelas situações familiares, aprendem muito mais cedo a fazerem seus próprios lanches, a fazerem sua comida. Isso para mim tem sido sempre uma luta constante, uma batalha constante, né? De querer realmente educar meu filho no sentido da independência, para que ele possa se cuidar sozinho, né? E essa que é a minha luta sempre, né? A minha batalha de... Essa independência que a gente traz, né, que os pais trazem aí para os filhos, de dessa autonomia de fazer seu próprio lanche, de arrumar sua cama, seu quarto, né, trazendo esse senso de responsabilidade, na verdade, que ele tem que ter com a vida, né, com ele, porque isso se chama um autocuidado. Como é que eu vou ter cuidado com o outro se eu não tenho autocuidado comigo mesmo? Né? E essa senso de responsabilização, a escola não ensina. Né? Geralmente isso acontece dentro de nossas casas mesmo. Né? Isso é muito importante porque é algo que ele vai levar para a vida dele. Né? Esse senso de responsabilidade, desse autocuidado. Né? Eu preciso cuidar de mim. Exatamente. É um desenvolver realmente desenvolver um ser humano. E aí, todos os seus aspectos, né, capacidades. E aí, vendo um pouquinho da sua vida também, achamos algo muito interessante, né, na sua história de vida, que você tem várias afilhadas. E a imagem que você passa através das fotos com elas, por exemplo, é de um afeto, de um acolhimento paternal muito gostoso. Né? Poderia nos falar um pouquinho dessa experiência, né, desse lugar de padrinho? Sim, então, minha primeira afilhada, eu fui realmente uma figura paterna para ela, a Carol, a segunda também, a Juliana, e agora eu estou com uma afilhada bebê também, a Crystal,
e assim, elas realmente ocupam um lugar muito especial na minha vida, né? As duas mais velhas já estão nos seus 20 e tantos anos aí, estão bem encaminhadas, graças a Deus, né? Uma trabalha na Apple, a Ju também tem uma carreira muito legal de atriz e agora de influencer, né? Que ela tem muitos seguidores no Instagram, é atriz. E aí, e agora tem essa bebezinha, que é toda uma outra história aqui nos Estados Unidos, né? Que eu vejo que através cada uma teve uma história, né? A Carol, ela demorou a estabelecer um relacionamento com o pai verdadeiro dela, mas acabou acontecendo, principalmente através da avó paterna que interferiu, né? Uma gravidez não planejada e o pai dela ainda era muito jovem, então ele teve alguma dificuldade para assumir essa função paterna no começo, então eu fui muito presente no começo da vida dela. Já a Juliana, que é a minha segunda filhada, ela tinha um pai muito idoso, então ela tinha um pai que tinha... O meu tio, na verdade, ela é minha prima também, então meu tio tinha 65 anos quando teve a Ju. Então, muitas coisas que normalmente um pai faz de brincar, correr e algum tipo de brincadeira, quando a Ju era bem novinha, meu tio já não tinha mais condições de fazer, até porque ele começou também a desenvolver um processo de Alzheimer, demência. Então, com a Ju, eu realmente exerci uma figura paterna e sou esse paizão até hoje. Meu tio já faleceu, então eu permaneci como essa figura paterna realmente assim na vida da Ju. Eu sou um paizão até hoje para ela e serei enquanto vivermos, né? E a Crystal é uma bebezinha aqui que também tem um pai que também tem seus problemas, né, em relação a assumir essa figura paterna aqui. Então, de novo, eu estou nessa função de ajudar aí uma criança, né, que não é minha filha, mas que é, de alguma forma, alguém para quem eu estou exercendo uma figura paterna. Eu gosto muito disso. Eu sempre fui muito apaixonado assim por essa, desde que eu tive meu irmão, que 20 anos mais novo que eu, do segundo casamento do meu pai, e sempre, na verdade, sempre gostei muito, né, de crianças, brincar com crianças, né, e cuidar de crianças. Então, é uma coisa que eu faço com prazer, né, na minha vida. Que gostoso, né? Tenho certeza que deve colher muitos frutos disso, porque a gente também percebe do lado contrário, né? Muito afeto também. É muito bom, realmente, a gente ter um afeto, um amor puro, né, e a gente receber isso de uma criança e ter isso para a vida, né, realmente é maravilhoso, graças a Deus. Bom. Legal. Tiago, é o seguinte, ó, na novela Os Mutantes, né, você traz na trama, olha só como você é à frente do seu tempo, né? Você gosta de ficção científica, né? E você traz na trama uma história de uma pandemia causada por um vírus, então você já estava prevendo alguma coisa, né? Na novela Amor e Revolução, você traz o primeiro beijo gay da novela. Gente, histórico, marcou a história, né? E no seu novo projeto, né, de uma novela, que teria como nome O Vale da Lua, todos os atores seriam afrodescendentes, né? O que demonstra o reconhecimento de uma dívida para com essa classe de pessoas. E olhando para todo esse cenário, a gente percebe uma sensibilidade sua muito grande nas questões sociais. Não sei se é só da sua personalidade, se tem a ver com formação, né? Mas você acredita que essa é uma forma de você exercer um papel paternal também com relação à sociedade? Você falou de deixar um legado para o seu filho, né? Seu filho vai ver o seu trabalho, ele vai ver as coisas que você fez, a importância disso, né? Vai ter orgulho, com certeza. Mas não só para o seu filho, mas para toda a sociedade, né? Você coloca lá, por exemplo, na novela Um Beijo Gay, é uma forma da gente lutar aí, né? Contra a homofobia, por exemplo, e ir colocando coisas que vão transformando a sociedade numa sociedade melhor, né? Então, isso é também uma forma de deixar um legado, uma forma paternal.
Sim, a telenovela, ela é o principal produto de entretenimento ainda, né, de toda a América Latina, e em muitos países do mundo ela é muito consumida, né, como gênero de entretenimento. Então ela se comunica com milhões de pessoas, né? Então é um meio de comunicação de massa, realmente. E eu fico achando que é uma oportunidade excelente, né, através do entretenimento, da gente trazer causas que sejam importantes, informações de utilidade pública, né, campanhas sociais, e mesmo assim trazer informações que possam de alguma forma melhorar a vida das pessoas, né, fazê-las é, se empoderarem também. Então, muitas vezes, assim, por exemplo, na história do beijo gay, ou mesmo quando eu coloquei personagem gay nos Mutantes, que era um personagem cômico, a gente conseguia ali trazer essa mensagem de que existe, na verdade, uma total normalidade, né, em relação ao fato de ser gay, que é algo que faz parte da natureza e que não é uma opção, né, para a grande maioria das pessoas. Não se trata de uma opção, trata-se de algo com que a pessoa já nasce, né, que já tem dentro de si. Então, no sentido da autoaceitação e também no sentido da aceitação social, né, da própria sociedade poder aceitar, né, que essa minoria, né, na verdade, deve ser tratada com todo respeito, né? Então, isso realmente fez parte aí da minha obra, assim como outras muitas campanhas sociais que eu tive a oportunidade de, de levar adiante, né, nos meus trabalhos, nas minhas obras em televisão. E eu fico feliz que eu tenha feito isso, porque o mundo tem muita coisa que precisa melhorar ainda, né? Então, a gente precisa trazer mensagens boas, positivas para as pessoas, para que elas, né, possam também se empoderar e acreditarem em si mesmas, né? Em relação à questão dos afrodescendentes, né? Na escrava Isaura nós tivemos os quilombos, então, além de mostrar a luta da libertação da mulher, né, a gente também tinha a luta da libertação desses povos de afrodescendentes, né, e mostrando como, na verdade, ali havia reinos na África, porque a história ela é contada de um ponto de vista sempre muito particular. Eu lembro que na minha escola eu aprendia muito sobre reinos da Europa, sobre a Revolução Francesa, independência americana, mas eu não aprendia sobre os reinos de Benin, Congo, Angola, Moçambique, né, que são tão importantes para a nossa formação quanto Portugal, Espanha, e Inglaterra e outros. Então, assim, né, nesse meu trabalho, eu também procurei tanto nos Mutantes, coloquei professor de história, que era o Del Garcês que fazia, para tratar um pouco desses temas. É uma preocupação minha sempre. Você decide, eu já colocava protagonistas negros, né, e gostava de trazer essas questões. E eu acho que a televisão tem muito a avançar nesse aspecto, porque a gente ainda vê uma maioria de elenco que é branca, quando a gente tem um país em que a maioria não branca, né? É verdade. Então, eu acho que eu tive um olhar diferenciado em relação a isso, porque apesar de ter essa pele clarinha, eu cresci escutando dizer que eu era descendente de africanos também. Então, através da minha avó e família da minha avó, eu já comecei a ter um olhar diferenciado para isso por conta disso, desde novo, assim. E essa questão de descendente de escravo também é uma outra balela, porque mesmo os europeus são todos descendentes de escravos, servos. A servidão, que é outra forma de falar de escravidão, ela estava na Europa até o século XVIII. Então, a gente, quer dizer, são práticas que, infelizmente, né, que a humanidade adotou e ainda adota, porque a escravidão ainda não acabou, né? Ainda há escravidão, infelizmente, no mundo, no Brasil e nos Estados Unidos, né? Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, a 13ª emenda da Constituição acabou com a escravidão, mas não acabou para quem é condenado a crimes. Então, nas cadeias, né, há um contingente enorme, uma população enorme que é obrigada a trabalhar, que é levada ao trabalho forçado, ou seja, ao trabalho escravo, que está rendendo dinheiro
porque aqui as prisões visam um lucro, e inclusive há muitos jovens afrodescendentes inocentes que foram parar nessa situação. Então, nós continuamos nessa luta, né? E a sociedade ainda tem muito que melhorar. É verdade, é uma forma de normatizar tudo isso, porque a gente tem que lutar uma luta grande, e nós, né, na nossa profissão, a gente segue nessa luta também, né? Por cada vez uma pedrinha, né? Pequenininha, mas você como comunicador com esse alcance enorme, como você falou das telenovelas, a gente super agradece, porque contribui muito com o nosso trabalho também, né? De estar transformando, né? Usando a ciência, que a ciência já comprovou um monte de coisa, mas a sociedade ainda, em muitos aspectos, ainda está muito atrasada com relação a isso. A ciência avançou, né? No tempo anterior, pensava-se também, por exemplo, na homossexualidade como uma doença e várias coisas assim, que hoje a gente já sabe que não é. A gente já entende tudo isso, mas muitas partes da sociedade ainda estão lá atrás, precisa avançar. E a gente tem esse trabalho de puxar, de mostrar, de conscientizar, e a gente super te agradece, porque ajuda muito, né? Ajuda muito porque já atinge um contingente muito grande de pessoas que nós sozinhas talvez não conseguiríamos atingir, né? Então, a psicologia é grata por esse trabalho seu maravilhoso. Muito bom. Da honra. E também sobre a questão da autoimagem também, né? Porque você vê, durante tantos anos, né, havia uma representação social dos personagens que não era uma representação que eu acho que favorecia uma autoimagem positiva para o povo afrodescendente. Então, eu busquei colocar juiz, né, professor, doutor, que eu acho que cada vez mais a televisão deveria, né, investir criar uma autoimagem positiva, modelo da beleza mesmo, né, para que a criança que esteja nascendo hoje, né, possa se olhar nesses produtos de entretenimento e ver ali negros em funções sociais importantes, né, em ricos. Os meus personagens na Escrava Isaura, eles eram descendentes de reis. Eles eram rei, príncipe, líder quilombola. O outro ganhou sua própria liberdade, se tornou um dos homens mais ricos do Brasil através do garimpo. Então, a beleza negra era sempre ressaltada também. Então, há muito que se pode fazer, né? Tanto todas as causas sociais, não só afrodescendentes, mas também questões LGBT e tantas outras, né? São tantas campanhas que se podem fazer. Crianças desaparecidas, eu fiz campanha em prova de amor também, a gente trouxe muitas crianças desaparecidas, voltaram aos seus lares através dessa campanha. Infelizmente não se vê mais, infelizmente muitos autores não usam essas oportunidades, né? Mas a gente prossegue aí nessa luta, aí, passo a passo, a gente vai construindo um mundo melhor, se Deus quiser. Que bom. Tiago, quando você mudou de país, você foi estudar na UCLA, né, a Universidade de Los Angeles, para estudar cinema. Então, é muito perceptível, mesmo você já tendo aí uma carreira muito consolidada, né, você está sempre em busca de se aperfeiçoar os seus conhecimentos, e isso deve ser uma fonte de inspiração, acreditamos, para o seu filho. Nessa busca do saber e de ir atrás dos seus objetivos, né? Então, por isso, agradecemos a sua participação, pelas suas contribuições aqui para o nosso canal, foi super importante, vai contribuir muito aí para a sociedade. Essa live vai estar no ar no dia 9, no Dia dos Pais, e vai ser, acho que, muito gratificante para a sociedade, com toda a contribuição que você deu aqui para a gente, né, nessa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez eu me desculpo que eu me atrasei. Enfim, ninguém é perfeito, a gente tem que saber disso. E os pais também têm que saber disso. Nenhum pai é perfeito, nenhum mãe é perfeito. De vez em quando a gente vai errar, então tem que saber que o erro faz parte, né, do aprendizado também. É quando a gente erra também que a gente evolui. Muitas vezes o erro, a evolução, né,
né, vem através do erro também. E isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida também. Muito legal, né, Marcela, quando você falou dessa forma de se preparar, a gente percebe que você poderia muito bem, talvez até abrir mão disso, né? Falar, já tenho uma carreira consolidada, já fui reconhecido, já estou aí, né? Mas não, né? Faz questão de excelência. E eu acho que essa excelência você traz para o seu trabalho, para a sua vida e, claro, para a paternidade também. Muito obrigado para vocês, querido. Adorei conversar com vocês, foi muito bom. Fico feliz que essa nossa conversa vai ficar aí registrada e acessível para as pessoas. E para mim já é um presente antecipado do Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais! Muito beijo para você. Muito carinho para vocês, tudo de bom aí no trabalho de vocês. Obrigada. Que vocês possam ajudar muitos pais nessa trajetória tão importante. Isso mesmo. Tchau, tchau. Obrigado, com Deus. Tudo de bom. Um beijo. Tchau, tchau.